Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Larissa Egídio, espero que estejam todos bem. Hoje eu venho trazer para vocês o vídeo 5 do nosso projeto Mafalda, em que nós analisaremos o tema população e cultura. Falaremos sobre comportamento social, perspectiva de vida e papel da mulher na sociedade. E antes da gente trazer a análise das tirinhas, é interessante a gente descrever o papel das personagens, né? Então, nós temos dois perfis de mulheres sendo representados pela Susanita, que é essa personagem loira ao lado da Mafalda, e pela Mafalda. Então, a Susanita é o tipo, né, da mulher burguesa, que ela tá sempre fora da realidade e ela não busca se envolver com os problemas do mundo. E se prende muito às aparências. Enquanto que a Mafalda ela é uma menina de opinião, né, sonhadora, com uma visão bastante crítica da realidade. Ela é muitas vezes, né, a porta-voz de questões que nós gostaríamos de ter coragem de colocar para o mundo, mas que nem sempre nós conseguimos. Então a Mafalda ela personifica a mulher que reivindica, né, a igualdade com relação ao sexo oposto, enquanto que a Susanita ela já é uma visão mais tradicional do papel da mulher, né, o que ocasiona frequente atrito entre essas duas meninas. Tá? Então, a Mafalda ela representa o perfil de uma mulher contestadora, né, que almeja espaço e reconhecimento perante a sociedade através das suas ações, enquanto que a amiga Susanita e a mãe da Mafalda ela já representa o perfil de uma mulher que aceita de uma forma submissa e passiva, né, esse destino que é atribuído pela sociedade às mulheres. Então a Mafalda ela é uma personagem que tem ideias bastante à frente da sua época, né, que é ali por volta dos anos 60 e 70. E ela é uma menina bastante preocupada com os problemas da sociedade. E ela não concorda que o papel da mulher seja somente esse de cuidar da família e que ela não seja ativa, né, dentro da sociedade. Então vale a gente ressaltar também que os pensamentos e posicionamentos da Mafalda refletem algumas das características do feminismo, né? Como, por exemplo, a luta por justiça e igualdade das mulheres com relação aos valores da sociedade. Então, a Susanita, no caso, para ela o status e a imagem são o que realmente importa para que a mulher seja reconhecida. Isso demonstra como que a mulher ainda ela é refém de alguns costumes e que inconscientemente tem a aparência como o meio mais fácil de aceitação dentro da sociedade. São essas pequenas coisas que fazem com que as mulheres se cobrem consciente ou inconscientemente e se tornem inseguras e dependentes da aprovação dos outros. Então, por trás dessa insegurança, também tem uma cobrança social para que a mulher siga regras, né, e seja responsável pelo bem-estar familiar e se sacrifique pelos outros. Então, isso, de certa forma, a função é justamente manter essa estrutura dessa sociedade patriarcal e machista que nós vivemos. Então, a Mafalda ela vai criticar essa exigência, né, da sociedade com relação à mulher, no que diz respeito a ter uma boa aparência, a ter uma família estruturada, a ter a imagem, né, de uma boa mãe, de uma boa esposa. Então, enquanto essas são preocupações da Susanita e da mãe da Mafalda, a Mafalda ela já tem um pensamento totalmente diferente. Ela não vê a mulher como um objeto de enfeite na sociedade. Ela acredita que a mulher ela pode e deve ser independente e diretamente ativa na sociedade, tá? Então, no caso dessa primeira tirinha, a Susanita começa dizendo que quando ela crescer, ela quer ter muitos vestidos. E a Mafalda responde, e eu muita cultura. E aí a Susanita indaga, né? Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? E a Mafalda, não. Aí ela responde, experimenta sair sem vestido. E a Mafalda fica perplexa, né, diante dessa afirmação, que não deixa de ser verdadeira, infelizmente. E no último quadrinho, ela finaliza dizendo que é triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, no caso dessa tirinha, a gente vê que tem uma apresentação, né, de desejos entre essas meninas, onde a Susanita, ela se demonstra uma menina bastante vaidosa e que se preocupa muito com a sua aparência, né? E diante do desejo da Mafalda, ela quer algo bem fútil. Então, isso nos mostra como que, principalmente as crianças, né,
elas acabam sendo o resultado, né, do que vivenciam. Não só as crianças como nós, mas elas são, de certa forma, influenciadas mais facilmente, principalmente no que diz respeito ao ambiente familiar, e a tendência é elas terem atitudes que reproduzem esse meio em que elas vivem, e também a influência da sociedade sobre a criação, principalmente das meninas, que é enorme, né, desde a sua infância. Então, no caso do segundo e do terceiro quadrinho, né, a Susanita, ela tenta, né, passar essa visão para Mafalda de que o ser humano sem vestimentas ele é condenado mais do que o indivíduo sem cultura. Ou seja, ela está reafirmando os valores que ela aprendeu, né, por meio da cultura e da educação, né, que vai contra ao que a Mafalda acredita, né. Então, enquanto que essa questão da aparência é muito mais importante para a Susanita, para a Mafalda isso não é. Porém, dentro da sociedade em que nós vivemos, essa questão da aparência realmente é muito mais valorizado do que o fato do indivíduo não ter cultura e conhecimento. Então, no momento em que a Susanita pergunta, né, e afirma para Mafalda que mesmo ela saindo sem cultura, a polícia não prende ela, né, esse aspecto é evidenciado. Ou seja, a polícia ela funciona como um dos instrumentos, né, de força coercitiva, né, através da repressão, para manter a ordem da sociedade e inibir os indivíduos a desobedecer às regras. Enquanto que para Mafalda é necessário ter cultura, porque é justamente esse conjunto, né, de práticas e ações sociais que fazem realmente o indivíduo ter uma identidade. E isso desperta uma reflexão em nós, né, de que justamente por conta desses valores, as pessoas vêm se desvinculando cada vez mais da sua cultura própria, né, do meio em que vivem. Então, esse embate das duas é justamente por conta de que a Susanita ela tem uma visão de que a mulher ela é um objeto, né, a ser exibido e que ela tem a obrigação de cuidar da sua aparência física para mostrar a sua importância, né, entre aspas. Mas vale a gente lembrar também que essas preocupações com essa beleza idealizada ela mantém as mulheres reféns, né, desses estereótipos estabelecidos pela sociedade e que contribui para torná-las superficiais, né, para moldar essa visão de que as mulheres são superficiais e fúteis, né, que é algo extremamente enraizado nesse meio social e que é totalmente errado, tá? Então a Mafalda ela faz essa crítica a essa imagem estereotipada das mulheres, né, nessa visão social, que são consideradas muitas vezes fúteis por ter interesse de cuidar da sua própria aparência, né? E muitas vezes não darem muita importância a assuntos que são relevantes dentro da sociedade, né? Porém, a gente entende que existe toda uma estrutura, né, que condiciona as mulheres a terem essa visão sobre si mesmas. Bom, com relação à tirinha número 2, falaremos sobre o papel da mulher na sociedade. Nesse caso, a Mafalda ela chega em casa da escola e a mãe dela pergunta: como que foi hoje na escola, Mafalda? E a Mafalda ali, observando as tarefas domésticas ali que foi realizada pela mãe, ela responde: aprendemos um monte de coisas novas. E você, mamãe? Como foi aqui neste antro de rotina? Então, nesse caso, a Mafalda ela traz essa reflexão de que a mulher ela é muito mais, né, do que mãe e dona de casa. E que os tempos estão mudando e que a mulher já começa a conquistar espaço na sociedade e perceber que pode ir muito além dessas limitações que são impostas por essa sociedade patriarcal e machista, tá? Porém, apesar do fato, né, de que a mulher ela vem alcançando esse espaço, almejado pela sua liberdade e independência, ela ainda se vê ligada numa teia de valores e costumes enraizados dentro da sociedade e com isso ela ainda é tida como a principal responsável pela existência e manutenção, né, de uma boa base familiar, onde para ela é atribuída as funções da criação dos filhos, o cuidado da casa, um bom casamento. E isso, de certa forma, acaba se refletindo na própria expressão da mãe, de cansaço, né, diante de tantas responsabilidades que são atribuídas pela sociedade a ela. Então, considerando que a Mafalda ela é filha de uma dona de casa da classe média, a gente pode observar que, apesar
né, de geralmente as filhas se espelharem na mãe como um exemplo a ser seguido, a Mafalda é um exemplo totalmente inverso a essa realidade. No caso, na sociedade, os pais eles podem ser espelhos para os filhos, tanto como exemplos, né, a serem seguidos, como exemplos do que os filhos não querem para si futuramente. Né? Então, os pais eles influenciam tanto positiva quanto negativamente na forma como os filhos serão na fase adulta. Né? Então, a gente pode observar através da Mafalda a forma como ela vê a mãe e não a tem como uma pessoa a se espelhar. Pelo contrário, né? Ela tenta despertar essa reflexão para que a mãe mude esse modo de vida que ela adotou para si. Então, uma das principais frustrações da Mafalda é com relação ao fato de que a mãe ela abandonou os estudos para se dedicar inteiramente à família e se anula, né, como um indivíduo autônomo e que passa a viver aí para obter, né, o reconhecimento dos outros e também para agradá-los, né? Então é algo bastante complicado dentro da sociedade em que vivemos essa questão. E com relação à terceira tirinha, a Mafalda ela ainda se questiona, né, com relação a essas tarefas domésticas que são atribuídas à mãe. Então, ela observa no primeiro quadrinho, né, a quantidade de roupas que a mãe passou, a limpeza e organização que ela fez no segundo quadrinho, a quantidade de louças, né, que ela lavou. Então, ela questiona a mãe, né? Mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Ou seja, a gente percebe o quanto que é inquietante para Mafalda essa situação em que algumas mulheres elas se encontram, né? Numa condição passiva de aceitarem esse destino. A Mafalda ela vê essa situação na sua própria casa, né, através da sua mãe, e questiona a respeito dessa situação, né, insinuando que a mãe não tem uma vida própria. E de fato não tem, né? Então o intuito é despertar a reflexão na mãe para que ela amplie a sua visão de mundo. Não só ela, como todas as mulheres, né? E busque formas de se realizar realmente como pessoa, né? De realmente viver e não apenas ficar fechada no mundo em que tem como papel servir os outros, né? Que no caso é a família. Mas vale a gente dizer que ainda existem até hoje traços desses papéis, onde a mulher, para ser considerada mulher, entre aspas, ela tem que servir a família. E ela acaba sendo limitada no sentido de buscar conhecimentos e autonomia. Ela fica condicionada ali àquelas tarefas e alienada, né, totalmente da sua própria independência, tá? Então, diante de tudo isso que a gente pôde observar, a Mafalda, ela critica, então, essa imagem, né, de uma mulher passiva, em que as suas obrigações se resumem somente a cuidar do lar, da família, e seguir esse destino que foi atribuído pela sociedade, né? Então, a gente observou através da Suzanita que esse desejo ele se reflete na sua preocupação pela aparência, onde a gente nota que esse é o resultado de uma criação, né, baseado em valores culturalmente enraizados por essa sociedade patriarcal e machista. A gente vive uma sociedade em que condiciona as mulheres, né, a terem filhos, a cuidar do marido, do lar, ter uma boa aparência, e a Mafalda ela vem para contestar isso, né, e reafirmar que o lugar reservado a mulher é onde ela quiser, né, e ela almeja que as mulheres conquistem um papel mais importante do que esses que foram rotulados pela sociedade. Então, a Mafalda ela não busca só um papel mais ativo e autônomo no meio familiar, mas também no âmbito público. Através dos seus posicionamentos críticos, ela busca aí um espaço onde a mulher ela tenha mais liberdade de atuar como um sujeito independente dentro da sociedade. Então, essa foi a nossa análise de hoje. Um forte abraço a todos, agradecemos pela atenção e até a próxima!